bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta, agora são 11 horas pelo horário de Brasília e você confere notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Uma nova modalidade de fundo vinda do FGTS promete aliviar a prestação da casa própria. O dinheiro deve ser liberado, em princípio, para famílias que ganham até 2 salários mínimos. O FGTS Futuro deve ser uma nova modalidade do Fundo de Garantia a ser liberada pelo governo federal em março para a compra da casa própria. Inicialmente, o valor deve ajudar beneficiários do Minha Casa Minha Vida com foco em famílias com renda mensal de até R$ 2.640, que compõem a faixa 1 do programa habitacional do governo. Técnicos do Ministério das Cidades apontam que a ideia é passar primeiro por um período de teste para, mais adiante, ampliar para todos os contemplados do Minha Casa Minha Vida, com limite de renda de até R$ 8.000 mensais. O FGTS Futuro ainda depende de regulamentação pelo Conselho Curador do Fundo dos Trabalhadores. A medida permite que funcionários com carteira assinada possam comprometer a contribuição que o empregador ainda vai depositar na sua conta vinculada do FGTS de 8% do salário mensal para demonstrar capacidade de pagamento e tomar o financiamento habitacional. Quem ganha R$ 2.000, por exemplo, pode comprometer atualmente 25% da renda mensal, que seria o valor de R$ 500, e assumir uma prestação de R$ 660, que continuaria arcando com o mesmo valor. A diferença seria coberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal mensalmente. Mas caso o trabalhador que opte pelo FGTS Futuro seja demitido, ele vai ter que pagar o valor cheio da prestação em dinheiro, somando a fatia que vinha do FGTS. O FGTS reservou para este ano um orçamento de R$ 97 bilhões para novas contratações dentro do Minha Casa Minha Vida e mais R$ 8,5 bilhões para quem tem conta no fundo. O prazo de pagamento é de até 35 anos para imóveis de até R$ 350 mil em todo o país. E o presidente Lula desembarcou na manhã de hoje no Egito para uma viagem de quase uma semana no continente africano. Lula não tem previsão de eventos nesta quarta. A agenda oficial começa amanhã no encontro com o presidente egípcio. Os dois devem debater a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, além de assinar acordos bilaterais nas áreas de bioenergia, ciências, tecnologia e inovação. O petista também irá cumprir a agenda na Etiópia para reuniões bilaterais. Segundo o Itamaraty, outros assuntos como mudanças climáticas e reforma das organizações internacionais serão abordados. E a pressão internacional para alcançar um acordo de trégua entre Israel e o Hamas se intensificou, apesar da ameaça de uma ofensiva israelense em Rafah, no sul da faixa de Gaza, onde se refugiam mais de 1 milhão de palestinos. O diretor da CIA, William Burns, o chefe do Mossad, David Barnes, e o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se reuniram com autoridades egípcias no Cairo nesta terça para discutir uma trégua em Gaza. As conversas ocorreram em um ambiente positivo, segundo a emissora Al Qahera News, que citou um alto funcionário egípcio. Já o líder do Hezbollah libanês pró-Irã condicionou nesta terça o fim dos ataques de seus homens contra o território israelense a uma trégua em Gaza. Hassan Nasrallah acusou mediadores internacionais de tentarem apaziguar a tensão no sul do Líbano para proteger Israel. O Hezbollah começou a disparar foguetes contra posições militares no norte de Israel um dia após o início da guerra em Gaza, desencadeada em 7 de outubro pelo ataque de seus aliados palestinos do Hamas no sul israelense. Em resposta, Israel lança frequentes bombardeios no sul do Líbano e ataques contra os líderes do Hezbollah. Os confrontos provocaram o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira. Bombas de gás lacrimogênio foram lançadas para reprimir protestos dos agricultores indianos. Os trabalhadores exigem a determinação de um preço mínimo para as colheitas e outras concessões, entre elas o perdão das dívidas. Trabalhadores convocaram a marcha até Delhi em referência aos protestos de 2021, quando manifestantes romperam as barreiras da polícia e entraram na capital em meio a uma disputa de vários meses com o governo.
Nesta semana, agricultores exigem a determinação de um preço mínimo para as colheitas e outras concessões, entre elas o perdão das dívidas. Longas caravanas de tratores foram bloqueadas por barreiras de bloco de concreto e arame farpado protegidas pela polícia. Trabalhadores rurais na Índia têm um grande peso político por serem muito numerosos e os protestos atuais acontecem poucas semanas antes das eleições nacionais programadas para abril. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a detenção da ativista e especialista militar Rocio San Miguel na Venezuela e acompanham a situação de perto. A Casa Branca subiu várias vezes o tom nas últimas semanas contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro, a quem acusa de não cumprir o acordo de Barbados alcançado em outubro com a oposição, que marcou as eleições presidenciais para o segundo semestre do ano. Rocio San Miguel, detida quando se preparava para deixar a Venezuela, será acusada de traição à pátria, terrorismo e conspiração, informou o procurador-geral Tarek Saab na última segunda-feira. O procurador da Venezuela declarou na rede social X que o Ministério Público vai solicitar ao Tribunal Antiterrorismo que cuide do caso. A defesa da ativista denunciou anteriormente que ela e 5 de seus familiares, sua filha, 2 irmãos, seu pai e seu ex-marido, sofreram o que chamou de desaparecimento forçado. Este é um padrão claro de desaparecimento forçado, afirmou Juan Tacuaruco, um dos advogados de defesa da ativista. E olha só, os republicanos destituíram o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, pela crise de imigração na fronteira com o México, uma questão fundamental para as eleições presidenciais deste ano. A votação de terça-feira foi muito acirrada e o impeachment foi aprovado por apenas um voto. Na semana passada, a oposição republicana fracassou na tentativa de abrir um processo político contra Mayorkas, por não ter calculado corretamente quantos congressistas haveria na Câmara. Esta é a primeira vez em 150 anos que é aberto um julgamento político contra um alto funcionário do gabinete. Isso só aconteceu em 1876, com o secretário da Guerra William Belknap. Os conservadores culpam Mayorkas há meses pelo aumento do fluxo migratório. O presidente Joe Biden saiu em defesa do secretário e acusou os republicanos de cometerem um ato flagrante de partidarismo inconstitucional. A acusação surge meses antes das eleições presidenciais de novembro, nas quais Biden pode voltar a enfrentar o ex-presidente Donald Trump, conhecido pelo seu forte discurso anti-imigração. O Bitcoin subiu acima de $50 mil, em torno de R$250 mil, nesta terça-feira pela primeira vez em mais de 2 anos. A valorização acontece à medida que os investidores estão otimistas de que a aprovação dos Estados Unidos de negociações mais amplas baseadas na criptomoeda devem aumentar sua demanda. Desde 22 de janeiro, a criptomoeda valorizou 25% e atingiu seu nível mais alto desde o final de 2021. O valor de troca atingiu um pico de $50.328 e, na sequência, caiu ligeiramente abaixo de 50 mil. A alta ocorre em meio ao otimismo dos investidores de que os Estados Unidos permitirão mais trocas nessa moeda e aumentarão a demanda. O Bitcoin ainda está longe de seu valor recorde de quase $69 mil em 2020, mas o recente progresso marca uma recuperação após uma série de escândalos que abalaram a indústria cripto. O mais notório foi o colapso da FTX, a segunda maior exchange de criptomoedas, e a prisão de seu cofundador Sam Bankman-Fried, que pode pegar até 110 anos de prisão, pelo que os promotores descrevem como uma das maiores fraudes financeiras da história dos Estados Unidos. Em novembro, Changpeng Zhao renunciou ao cargo de CEO da Binance, a maior plataforma de troca de criptomoedas, após reconhecer que ele e a empresa violaram as leis anti-lavagem de dinheiro americanas. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 13h, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você.